Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Johnny Mendes, de Talismã 6, o juízo final, e logo mais o único personagem existente, resistente, sobrevivente do que foi a saga Talismã, para ser o líder, um deus, aquele que vai guiar a nova raça, os novos poderes, os novos seres superpoderosos que vêm na sequência da saga Talismã. Nós temos a saga dos Elementares, e assim como a saga Talismã foi protagonizada pelo Thales Mendes, a saga dos Elementares vai ser protagonizada pelo Johnny Mendes, seu primo, que segue seu legado aí como o único personagem vivo do que foi a saga Talismã, seguindo esse legado agora para uma nova jornada com os Elementares. Vamos falar um pouco sobre Johnny, seus poderes, suas capacidades, quem que é Johnny e os Elementares. Vambora! Vamos então falar sobre Johnny Mendes e os Elementares, partindo do princípio que é uma história que surge de dentro de Talismã e vai sair pra fora, então já é uma história, já é um novo livro embutido aqui no arquivo do que foi Talismã 6, o juízo final, e daqui vai ser um livro próprio que vai se chamar Elementares, tá? Nós temos aqui a transformação de Talismã para Elementares, tá? Que é esse novo reino, essa nova história que vai surgindo aqui a partir do que foi Talismã. Elementares, vamos lá, pessoal. Saúdem vosso Deus, Johnny Mendes. Nós temos aqui, ó. Johnny é o governante do Omniverso Ômega, onde vive a Terra principal. É o seu governante e o seu responsável, e o responsável pelo recomeço da humanidade de todas as criaturas sobrenaturais. Vamos acompanhar junto a ele todas essas histórias, sejam urbanas ou cósmicas. Veremos uma nova era de heróis e vilões nascendo. Todos serão guiados por Johnny e seu novo poder, que vem das forças primordiais e principais do metaverso. O metaverso é o aglomerado de omniversos que estão dentro do deus Thales Mendes, e dentro do deus Thales Mendes, desse corpo, tem outros deuses, subdeuses, né, que estão guiando esses omniversos. E Johnny é o deus principal desses outros deuses, somente abaixo do Thales Mendes, tá? Vamos lá. Johnny vem, né, com as forças principais e primordiais do metaverso, os anéis de poder. Eles são a base para este aglomerado de omniversos, com multiversos, universos, dimensões e reinos, respectivamente. Johnny é um deus que não ficará no seu trono. Como os deuses antigos, ele vai andar pelos mundos e construir um legado. Tudo com base nos elementos. Tudo com base no poder elementar. Elementar com H, porque seria de elementos, né? Que seriam os elementos normais que a gente tem, né? Da ar, terra, fogo e água. Mas agora nesses elementos a gente coloca um H, porque esse H em elementos e elementares é o H, que é a assinatura do poder do deus principal, dos deuses, que é o H de Thales, de TH, entende? Então acabou Talismã, mas o H de Talismã e do Thales continua, porque é esse corpo que vai dar poder para esses deuses, para esses omniversos continuarem existindo, enquanto ele fica ali segurando tudo, tá? Então, dito isso, Johnny vai seguir com o poder elementar. A energia criada que alimenta seus poderes, que são os anéis do poder. A energia das singularidades elementares. Vamos lá. E aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre os anéis de poder, os elementares, né? Como que Johnny chega a essa questão. A gente vai passar um pouquinho sobre... a gente já passou no vídeo anterior sobre a história do Johnny, né? Então vamos falar aqui então sobre a questão dos anéis de poder. Aqui. Os elementos primordiais para esta nova vida trazem consigo um grande poder. Estes elementos são a força que dá poderes aos seus anéis. Então são 6 anéis, e esse poder, esse elemento é o que dá força para esses anéis. Tá? Esses elementos são os arquétipos, né? O que o próprio Deus ali criou. Como a força da luz, por exemplo, que é um elemento principal para ter vida nessa nova fase, nessa nova saga. Ok? Como a força da luz, por exemplo, este elemento leva o H em seu nome porque não é uma luz normal, é a marca do nosso Criador, a letra dele, o poder dele sobre esta luz, a luz dele. Por isso passa de elementos normal para elementos com H.
Tudo porque é sobre ele, sobre esse Deus que deu a sua própria vida para que esses mundos pudessem viver através da sua iluminação. O poder da escuridão, aí que começa a falar iluminação, escuridão e os 6 poderes, né? Que são os 6 anéis ali do poder. O poder da escuridão vem da escuridão dele, que notamos durante a saga. Traz consigo o que ele é, o que tem, o que fez, o que faria. Por isso todos os elementos surgem através dele, são traduzidos como a personificação, como arquétipos essenciais para estas vidas e estas histórias. Ascensão e purgação remetem à evolução espiritual, humana e mágica, sobre aprender. A purgação é a autorreflexão e o poder de assumir que você é o co-criador do seu bem e do seu mal, da sua vibração. Execução e restauração. Claro, por separado, né? Cada um funciona por separado. Esses elementos são os que fazem a vida entrar em ação. Decidir, ficar e curar, ou partir e destruir. Respectivamente, eles fazem seus papéis com muita similaridade. Tudo se trata sobre finais e recomeços. Tudo que ele criou traz sua magia, suas histórias, seu nome gravado em cada arquétipo. Pensando nisso, podemos co-criar mais disto para a estabilidade e a segurança destes mundos. Com base nisso, Johnny cria aqui os arquétipos do herói, vilão, da história, do tempo, do protagonista, da realidade. E arquétipos que são como deuses que dão sentido ali. Então, se o arquétipo do herói some, todos os heróis somem. Tipo um coração base, só que mais profundo, tá? E aqui nós temos mais de 4 trilhões de arquétipos, reinos, setores, né? E dimensões que Johnny foi criando ali, perpetuando, tá? Esse é o universo Ômega 1, 2, 2, 5, 18. 12, 25, 18. Com o multiverso 7 no universo 625. Segue sendo o principal universo, a principal Terra, o universo principal, né? E tem uma razão para isso, é que ele explica. Então o universo 625, a gente acompanha todas as histórias de Talismã, ele segue existindo dentro desse novo universo, dentro desse novo contexto, tá? Onde tem os elementares com histórias fantásticas, tá sublinhado, quem sabe um grupo fantástico em Talismã, na nova saga Elementares, aliás, né? E aqui segue, né, todas essas questões, tudo que a gente viu aqui em Talismã 6, um juízo final, e nessas primeiras 40 páginas iniciais de Elementares, são problemas que são solucionados na história original e separada dos Elementares, em sequência, onde Johnny vai ser o deus deles, tá? Todas essas questões, tudo que precisamos descobrir, criar, viver e resolver, tudo será resolvido e feito nesta nova história, neste novo cosmos, com este novo Deus, comigo, Johnny Mendes, e com os meus Elementares. E aqui terminamos aqui. Elementares tem 42 páginas já, tá? Então é uma história dentro da história. Então nós temos o livro Talismã 6, e logo que termina Talismã 6, nós temos um encaixe que leva já para uma nova formatação, que já leva para a história dos Elementares, que depois a gente só vai pegar essas 40 páginas iniciais e já começar a montar um outro livro, que é o livro dos Elementares. Por que Johnny foi escolhido? Eu expliquei muito disso no vídeo passado, que Johnny acompanhou Thales em muitas dessas aventuras, e ele passou pelo céu, pelo inferno, por poderes de magia, por não ter poderes, por ser humano, por dificuldades humanas, por ser amigo do Thales, por ser ofuscado, por ser protagonista, por ser coadjuvante, por ser antagonista. Então Johnny é um personagem que passou por todos os ângulos, e ele sempre me pareceu um personagem que tem muito potencial, muito querido, muito especial pro Thales Mendes, sempre ali, e que se não tivesse ali o Thales não seria a mesma coisa, não seria o mesmo, não seria a mesma vida, a mesma história, não seria Talismã sem Johnny. Johnny, ele tem um papel fundamental nas histórias porque ele é a coragem do Thales, ele ajuda o Thales a descobrir, a desvendar os mistérios, ele apoia o primo, ele é devoto, ele é leal, ele é aquele personagem com valores muito de protagonista, muito de herói mesmo. Enquanto Thales tinha algumas atitudes de anti-herói, o Johnny ele sempre foi aquele íntegro, ele fez algumas coisas erradas, ele tinha problemas com bebida, com vícios, com drogas, e tudo isso, essas questões ele foi trabalhando com doença sexualmente transmissível. Então ele é um personagem que ele teve tanto arco, tanta história trabalhada, tantos momentos diferentes, que eu pensei que de Talismã poderia ser o único personagem a sobreviver e ser agora um novo protagonista. Os filhos do Thales, muito bons, porém eles não foram trabalhados para serem esses substitutos. A Manuela foi que chegou mais perto, né? Teve um grande destaque. Ela tinha muito mais potencial do que o Léo, o Manuel, né? Queria só no caminho da música, queria só seguir um outro rumo, né? Que a gente pode pensar numa sequência musical, talvez ali com o Manuel.
Mas a Manuela, né? E aí eu fiquei, cara, a Manuela tem todo o poder, mas a gente não focou nela. Ela não é uma das primeiras que veio da saga. Ela não é um destaque de, ela passou por isso e aquilo. Ela tinha um poder potencial, mas quem sabe no futuro ela possa contribuir com alguma coisa. Mas o personagem que vinha dela era o começo. Então a gente pensou na Sofia dos Bés, que ajudou muito Thales no Talismã 3. Um grande destaque. Alice, Arthur, Fernando, Roberta, Isadora, Tony, personagens do mundo sobrenatural que foram cogitados para assumir o lugar do Johnny. Mas quando eu olhei assim, eu falei, tá, eles têm cada um a sua trajetória, seus poderes, mas quem tá lá do começo, do 1, sabe? Fernando teve muita história, mas eu não queria ferrar com o arco de trazer personagens que já tinham ido, que já tinha dado outras funções. E o personagem que eu consegui trazer um retorno, trazer um sentido ali para a existência dele depois de Talismã 3, porque ia acessar esse reino infernal, essa coisa celestial, essa vibe, ia se topar com o Johnny de novo. Eu falei, bom, já que ele volta, ele é resgatado e ele consegue seguir aí. Então, ele tem todo o potencial e é por isso que ele se torna o deus dos outros deuses que vão ir aparecendo no Talismã. Então a gente vai ver, abre as portas para o reino celestial. Então agora com os elementares, a gente pode ver novos deuses, raças, seres, simbiontes, né, que a gente acabou não tocando no tema, porque eu tinha esquecido alguma coisa. Mas deixei aberto, né, para novas histórias, para ver se o que aconteceu, vai voltar, não vai voltar, novas raças surgindo. Então vai ter vários deuses agora nesse universo de elementares, porém Johnny é o deus principal de todos eles. Johnny, e acima dele somente Thales, que é a base de tudo, né, que está se mantendo aqui, que não vive, que não interage com essas histórias. E Johnny é o que está aqui, que governa todo o resto para levar os elementares adiante. Dito isso, muito obrigado a todos. Curtam muito o Talismã 6, o Juízo Final, e possivelmente uma nova história, uma nova saga com Johnny Mendes e os elementares. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.